Cinema, histórias de grandes roubos e mágica estão diretamente entrelaçados. Pois o que acontece? No final do século XIX, Georges Méliès, um mágico, ele revoluciona o cinema, pois até o momento o que era o grande predomínio era você registrar o dia a dia das pessoas, a base dos documentários atuais. Contudo, Georges Méliès cria os efeitos especiais, possibilitando assim você criar uma míriade de histórias de ficção que inclusive predominam no cinema até hoje. Só que, além disso, em 1903, temos um dos primeiros filmes de ação e suspense do cinema, que é O Grande Assalto do Trem, que é justamente uma história de faroeste de 12 minutos, um filme mudo, né, onde temos justamente um assalto de um grande trem. Basicamente, um dos grandes clichês e bases das histórias de Velho Oeste, mostrando como tudo está diretamente interligado, e o que acontece é que, justamente, Truque de Mestre traz, justamente 100 anos depois, toda essa mescla novamente. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, né? E hoje vamos falar de um filme que mistura mágica, suspense e que veio em 2013. Filme que eu basicamente quase não assisti, porque o que acontece? Na época eu achava que era apenas uma cópia de 11 Homens e um Segredo, né? Filme que eu achava bacaninha, mas não aquela coisa, né? É o que acontece, então, eu só assisti recentemente, há poucos meses, e, nossa, realmente tem muita coisa interessante dentro dessa obra. Então, vamos lá, sinopse? Pois bem, em Truque de Mestre, nós temos um quarteto de mágicos que é reunido por uma pessoa desconhecida para realizar uma série de shows. Shows esses que funcionam para disfarçar, servir como fachada, diga-se de passagem, de mega assaltos, que são utilizados também truques de mágicas para serem realizados. E o que acontece é que temos 3 investigadores justamente tentando desvendar o segredo desse trio. Afinal, eles têm inclusive como álibi o fato de que eles estavam fazendo show de mágica enquanto ocorreu o assalto de verdade, né? Então, como eles poderiam estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então o som funciona não apenas para disfarçar os grandes assaltos, como funciona também como para pegar e impedir que tenham provas o suficiente para pegar e serem culpados disso. Só que além disso, eles vão contando uma espécie de história e narrativa pouco a pouco em cada show para pegar e transmitir uma grande verdade, um grande segredo envolvendo diretamente cada uma dessas grandes apresentações, cada um desses grandes roubos que estão acontecendo simultaneamente. E pois bem, o que tem de interessante o Truque de Mestre? Já tô confundindo os filmes de mágica, né? Pois bem, aqui, uma coisa bacana é que temos um tom que lembra mais histórias de espionagem e suspense por si só, já que estamos falando de gente investigando um mega assalto. Só que além disso, estamos falando de um grande jogo de gato e rato. A gente quase não tem cenas de batalha corporal direta, né? Inclusive a gente tem uma que, na minha opinião, é o tipo de coisa que eu adoraria ver num filme dos X-Men, né? Com o Gambit, que tem toda aquela habilidade com cartas dele, né? Mas vamos retornar pra cá. A grande chance da questão é muitas vezes investigar, descobrir o que está acontecendo. Você vê aquele fabuloso truque de mágica, né? Tentando descobrir o que está por trás. Aí então você descobre o grande assalto que ocorreu simultaneamente e você vai pouco a pouco desvendando como ocorreu tanto o truque, como ocorreu o assalto. E eles tentam descobrir qual vai ser o próximo... qual vai ser o grande próximo evento, os investigadores, né? E ao mesmo tempo você tentando descobrir o que está acontecendo, pois tecnicamente existem alguns segredos sombrios envolvendo justamente os grupos que foram assaltados, sabe? Então, indo nisso tudo, o que ocorre? Nós temos na prática 7 personagens extremamente interessantes. Os 4 artistas da mágica e os 3 investigadores, né? O quarteto de mágico é bem bacana, porque eles representam vários estilos de mágica e ao mesmo tempo vários tipos de pessoas diferentes. Nós temos o mais novinho,
que faz truques de praça, de rua, no dia a dia, aquela coisa que não exige grande show, grande espetáculo, né? Que é aquela coisa um pouco David Blaine, né? De você pegar e fazer coisas aparecerem, desaparecendo do bolso das pessoas, coisas que estão à mão no dia a dia, sabe? E ao mesmo tempo ele tá começando a carreira, tentando conseguir alguma coisa, e que ao chegar perto dos outros mágicos, é aquela coisa, meu Deus, estou perto dos grandes, dos famosos, sabe? A gente tem, ainda por cima, que é responsável principalmente pelos truques de carta, apesar de saber fazer outros truques, que já ele tem uma idade maior, tem a questão de toda uma história envolvendo uma auxiliar de palco dele, né, inclusive, né? Então ele tá começando a pegar, já tem um certo sucesso, tá crescendo, ao mesmo tempo teve umas quedas na carreira de coisas que ele perdeu, né? Então ele tá crescendo, ele tá no meio do processo, né? E temos uma mulher que é uma escapista, o que é uma analogia excelente. Tanto do fato dela pegar e escapar daquele destino de pegar e ser apenas uma assistente de mágico, diga-se de passagem, quanto para pegar e aquela coisa que estamos falando de um filme de assalto. Então aquela questão de você escapar, sair, conseguir qualquer situação que você esteja moldado, cheio de coisas ao redor. Então ela é capaz de pegar e sair de qualquer tipo de grande armadilha, sabe? E por fim, mas não menos importante, nós temos o mais velho deles. Que o que acontece, enquanto outros usam vários tipos de acessórios diferentes para os shows, o principal acessório dele é a cabeça, é o cérebro dele. É alguém que pegou e que já foi grande no passado, só que foi passado para trás, arrancaram toda a grana dele e ele tá tentando reconstruir a carreira, né? Então já dá para ver que, ele já tem uma boa motivação para fazer o grande shows deles, né? Quando são convidados. Já que eles precisam de grana e estão em processo de construção de carreira, e ao mesmo tempo existe uma admiração mútua entre eles, além do fato da grande admiração da tecnologia avançada, melhor conhecimento mágico muito avançado da pessoa que está por trás de tudo isso também. Além disso, existe uma outra motivação para fazer os assaltos, que é uma coisa mais pessoal, diga-se de passagem, mas não vamos falar só para não dar spoilers na história. E o que acontece? Esse mentalista, talvez o mais interessante é o seguinte, ele basicamente ajuda a adivinhar comportamento humano com um certo grau de acerto, mas ao mesmo tempo ele consegue acertar porque ele também dá muitas sugestões, influencia de forma indireta de várias formas, até poder pegar e conseguir com que o seu alvo faça as escolhas que ele deseja, o que inclusive é utilizado para o grupo para pegar e manipular certas pessoas de forma coletiva. Inclusive é muito mais fácil manipular alguém quando você tem várias outras pessoas ao mesmo tempo interferindo de forma indireta em uma pessoa, né, em vários aspectos diferentes, sem que essa pessoa pegue e perceba que está sendo vigiada. Inclusive é muito mais difícil ela perceber quando tem mais de uma pessoa ao redor dela, né. Mas uma coisa bem interessante, né, é que ele também tem a capacidade de hipnose, e que realmente é uma coisa que existe tanto a famosa hipnose de palco quanto a hipnose clínica. Pois é, já chegando um pouquinho mais na minha parte aqui médica, né? Uma coisa importante é, mágica não é mágica, ela tem várias formas. Uma das formas que utiliza ela justamente é a hipnose, né? Pra fazer aquela coisa da pessoa pensar que é alguém, ter grandes ilusões, mudar as sensações dela. Porém, realmente, a hipnose, ela é uma técnica clínica. E não estou falando de uma técnica de controle mental, aquela coisa meio Homem do Ra. Quem é que lembra esse embusteiro que tinha antigamente aqui, e que no Brasil, fingindo que era um grande paranormal, né? Inclusive o personagem justamente esse mentalista, ele finge ser um paranormal, inclusive algumas vezes dentro da história, né? O que acontece é que hipnose é uma técnica que podemos dizer que existem formas precursoras dela já há séculos, há milênios na humanidade, né? Mas a forma como ela começa a se estruturar é no século XIX, o que é bem interessante, porque, olha, a mágica como a gente conhece, inclusive com aquela questão do fraque, tudo mais, chapéu, etc., começa a se estruturar no século XIX. Antes disso, a gente já tinha vários artistas que fingiam questões de mágica, etc., só que normalmente usavam meio que as roupas que lembravam coisas que seria magia, tipo um manto de mago, etc., né?
O cinema ele também se estrutura no século XIX, praticamente, né? Sendo que no nosso século XX é que ele vai pegar e ganhar os ares de som, cor, etc, né? E o que acontece é que a hipnose também começa a se estruturar, primeiro começando o mesmerismo, né? Já que tínhamos um rapaz chamado Mesmer, que ele promovia meio que grandes curas diga-se de passagem, em público, né? Então capaz de pegar atiradores de várias pessoas diferentes, só que depois foram começando a fazer uns testes e tudo mais, percebendo que não eram exatamente curas que ele fazia, né? Porém, a capacidade de manipular a concentração das pessoas fazia com que ele conseguisse pegar e realmente aliviar dor, gerar sensações diversas nas pessoas. E o que acontece é que isso ainda é utilizado de forma mais restrita na parte médica, psicológica, etc. Por quê? O que é hipnose? Nada envolvendo feitiçaria, poderes psíquicos, pelo menos não psíquicos estilo X-Men, diga-se de passagem, né? Poderes paranormais com fantasma. Hipnose significa simplesmente que você induz a pessoa a ficar ela extremamente relaxada, só que ao mesmo tempo focada em alguma coisa. E o que acontece? Você usa esse estado onde ela está totalmente relaxada e focada em alguma coisa, nesse processo você consegue pegar e bloquear as sensações gerais dela, só ficando naquela coisa que ela está focando. Então, com isso, você consegue pegar e nesse estado profundo, você consegue pegar e acessar informações que essa pessoa tem, que ela não teria normalmente, já que está todo o caos mental ocorrendo na cabeça, o que dificulta algumas vezes achar memórias e lembranças, né? Só que ao mesmo tempo você consegue criar informações. Já como eu disse, como está focado em alguma coisa, se você for totalmente relaxado, então bloqueado os sentidos, você pode criar, induzir a pessoa a sentir coisas diferentes, induzir que um local está quente, que está frio, e por exemplo, só que com isso também você consegue diminuir dor, bloquear sensações de enjoos. Então, pessoas que tenham certas doenças crônicas, isto é, doenças que são contínuas, que não existe uma cura específica, só um controle, e que gera certas sensações de forma contínua, de forma direta, e que são extremamente desagradáveis, que sai daquele padrão que seria para ajudar o corpo e está travado no ligado, sensações ruins, você consegue, através de hipnose, aliviar isso. Da mesma forma, pessoas que tenham certos vícios e compulsões, como estamos no estado onde realmente você está controlando os 5 sentidos da pessoa, você consegue manipular com isso para diminuir a sensação e vontade da pessoa de realizar algum vício e compulsão e direcionar aquilo em outra direção. Então, existe de forma focada e limitada certos usos bem interessantes da hipnose e ao mesmo tempo uma série de restrições, porque como eu falei, você pode induzir a pessoa a pensar coisas, certo? E como eu disse, pode ser ótimo para você tirar dores, enjoos, sensações, memórias traumatizantes, você pode dar uma reelaborada nelas para poder pegar e melhorar isso. Só que ao mesmo tempo, você pode acabar criando memórias falsas na pessoa. Tanto que um dos melhores casos disso, representações disso, são muitos dos casos onde a pessoa diz que foi abduzida por alienígena, só que só diz isso por hipnose. Por quê? A pessoa pegou algum momento nebuloso da cabeça dela e falou, você se lembra de alguma coisa, então a cabeça vai criar alguma coisa. Lembrando que a hipnose não é um simples controle da mente. A pessoa tem que desejar estar hipnotizada, tem que desejar estar focado naquilo, para então ela conseguir focar. Como eu disse, né? Como é uma questão de concentração, se a pessoa não se foca numa capacidade de concentração, ela não vai conseguir pegar e estar no estado de hipnose. Então ela tem que desejar criar aquilo, fazer aquilo. Não existe a pessoa, ela foi hipnotizada contra a vontade, não. Se ela é contra aquilo, se ela não tem desejo de fazer aquilo, ela não vai ser hipnotizada. Como eu disse, né? Não é um estado de mudança mental total, não. É um auto-relaxamento e autofoco combinados, na verdade. Então, esclarecido essas questões tão clássicas da hipnose, vamos retornar à questão do filme. E o que acontece é que, além disso, desses 4 personagens interessantes mostrando vários aspectos diferentes da mágica, né? Mágica com acessórios menores, mágicos com grandes locais, como por exemplo a questão das grandes escapadas, né? Os truques mentais, as ilusões mais diretas.
Nós temos ainda os investigadores, que também sendo três, mostram três aspectos diferentes. E assim como a gente tem pessoas em idades diferentes, mostrando inclusive etapas de carreiras diferentes entre os mágicos, a mesma coisa acontece entre os investigadores. Já que temos a agente da Interpol que pela primeira vez está pegando, investigando aquilo, tudo mais, parece tudo novidade, um certo assombro perante a magia, né? Inclusive, enquanto todos investigam para tentar destruir, aniquilar aquilo, ela não, ela tá querendo descobrir, não apenas porque é a missão dela, mas porque ela acha fantástico aquilo que tá observando. Todo aquele entusiasmo da juventude. Do outro, a gente tem o nosso protagonista, né, que é interpretado simplesmente pelo Mark Ruffalo, o mesmo ator que faz o Hulk, e aqui ele tá espetacular, fazendo um agente tradicional, que tá pegando, meio perdido, meio rabugento na questão de mágica, que tá tentando descobrir o que tá acontecendo, sabe? É o cara que já tá com uma carreira, já tá a metade da carreira formada, que pesquisou muito, está fazendo as coisas dele e tudo mais, né? E o outro ator, que é dessa vez simplesmente o Morgan Freeman, que muita gente conhece interpretando inclusive papel de Deus, inclusive. Inclusive, ele até fez uma série pegando, uns tempos atrás, narrando, inclusive, várias vertentes religiosas ao redor do mundo, que é bem bacaninha. E o que acontece? Aqui, ele interpreta não um policial, mas sim um outro tipo de investigador. Ele também é um mágico, porém ele investiga truques de mágica como de forma profissional e criou toda uma carreira em torno disso. E o que acontece? A ideia básica é que ele pega, analisa em detalhes os truques e depois vende os segredos de como eles são feitos por altos preços na internet. E isso é bem interessante porque é muita analogia à espionagem industrial, que não deixa de ser isso, né? Você pega, desconstrói uma tecnologia, uma técnica que chama muita atenção para algo, né? E vende pelo melhor preço na rede, né? E o que acontece com isso, tem mágicos que tiveram a carreira detonada porque os grandes truques que diferenciavam ele passaram a ser conhecidos porque foram vendidos na internet, né? Inclusive, eu acho que a figura do Morgan Freeman acaba sendo em parte inspirada no Mr. M, que para quem não conhecia, lá nos anos 2000, chegou inclusive a vir para o Brasil, a ter apresentações, inclusive, de duas formas que veio aqui para o Brasil, inclusive, esse conteúdo, mas era um mágico que era mascarado, e ele ficava desvendando os truques clássicos de mágica, como cortar ao meio, fazer coisas subir com as mãos, técnicas de teletransporte e tudo mais. Então ele pegou todos os grandes clássicos da mágica e desvendou os truques em mega shows, e o que acontece é que veio para cá de duas formas, tanto numa coleção de fitas VHS, que eu cheguei a ter com meu irmão, que era bem bacana, quanto também em exibição no Fantástico, que é um programa aqui no Brasil que passa nos domingos à noite, dentro da Rede Globo, né? E que tinha um programa, setorzinho especial, onde ele pegava e revelava um truque de mágica diferente. Normalmente um truque grandão, um truque pequenininho, se não me engano. E teve toda uma discussão de até onde ele estava quebrando as carreiras do mágico e até onde ele simplesmente estava forçando o pessoal a evoluir a profissão, já que, como eram apenas os truques clássicos, mágicos faziam variações, cada um faz sua versão diferente, para conseguir pegar e chamar seu público, né? Então não era tão problemático assim. E como não teve quebra no mundo da mágica, realmente como era uma coisa mais basicona, na verdade, até onde sei, estimulou muita gente a pegar e querer conhecer mais mágica, né? Mas aqui no caso do Morgan Freeman, estamos falando de alguém muito mais sombrio e cruel, muito mais realmente um espião industrial que analisa as coisas e vende elas pelo melhor preço, sabe? Então é bem interessante, porque são pessoas diferentes em fases de carreira diferentes de questão de investigação, né? Assim como temos 7 posturas diferentes em relação à mágica. Mágica que não é simplesmente fazer um truque de aparecer e desaparecer. Mágica é simplesmente você manipular os sentidos das pessoas para você contar uma história, desenvolver uma narrativa. E isso é muito bacana porque é muito bem estruturado dentro do filme, né? O quanto alguma coisa que parece que é falso, na verdade não está encobrindo uma verdade, está contando uma verdade ainda maior e usando toda uma pirotecnia para chamar a atenção em torno disso, o que é bem bacana, sabe? Inclusive, essa questão, esse filme ficou tão famoso que ele chegou a ter uma continuação e atualmente, em 2025, já está programado para esse ano a gente ter justamente o
Truque de Mestre 3, que vai ir para os cinemas. E eu quero saber que grandes filmes de roubo e grandes filmes de mágica, como o Grande Truque, por exemplo, ou alguns dos clássicos do Houdini, vocês já assistiram? Coloque aqui nos comentários, compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!